pessoal, tudo bem com vocês? Professor John, do Projeto Beija-Flor, para mais uma aula de música. Hoje a gente vai conhecer sobre a história do violão. Espero que vocês gostem, curta aí a nossa aula e aproveitem o conteúdo aí. Bora estudar! Então, pessoal, indo para a parte histórica, lá no Egito Antigo, entre 3200 até 32 a.C., surgiu um instrumento chamado harpa egípcia, composta com arco, com cordas presas nas extremidades. Depois, lá na Grécia Antiga, 1100 até 146 a.C., surgiu o outro instrumento chamado lira grega, parecida com a harpa, mas ela tem um diferencial. Ela tem uma caixa de ressonância, ou caixa acústica, por onde sai o som. Essa característica da caixa de ressonância também pode ser encontrada na cítara romana, que é um instrumento muito parecido com a lira grega e muito possivelmente inspirado nela. O próximo instrumento que vamos conhecer já tem uma configuração física um pouco mais parecida com o violão, que é o alaúde. Existem evidências desse instrumento lá na região da Pérsia, por volta do século VI, e depois importaram esse instrumento para a Península Ibérica, ainda na Idade Média, com as invasões árabes no local, e assim ele foi assimilado pela cultura europeia. O alaúde possui um formato de pera e no braço tem uma quebra no final. Sua afinação se dá por uma sequência de cordas duplas. O alaúde era bastante usado na Europa, mas ainda era influente e associado na cultura árabe. E um desses objetivos de ter um instrumento relacionado à própria cultura, os espanhóis criaram a sua própria versão de alaúde, chamada vihuela. Ela tinha a mesma afinação do alaúde, só que ela possuía esse formato diferente, que era um formato de 8, bem mais próximo no formato atual do violão como conhecemos. Após a vihuela surgiu um instrumento parecido com ela, porém com uma afinação mais próxima do violão atual. Guitarra renascentista. A guitarra renascentista tem uma sequência de 4 cordas duplas. Seu primeiro registro se dão no início do período da Renascença, por isso deu esse nome. Essa característica vinculada ao período histórico também aconteceu com a guitarra barroca, um instrumento que surgiu a partir da guitarra renascentista, já na época do período barroco. Ela tinha uma quantidade de 5 cordas duplas, mantendo uma afinação mais próxima do violão. A partir da guitarra barroca surge um instrumento conhecido como viola, lá em Portugal, e posteriormente conhecida como viola caipira aqui no Brasil. Ela é como se fosse uma versão da guitarra barroca, só que com cordas de aço. Durante o período colonial, ela é trazida para o Brasil pelos colonos portugueses e pelos jesuítas, e começa a fazer parte da cultura musical popular daqui. Enquanto no Brasil a viola ficava cada vez mais conhecida, lá na Europa, no final do século XVIII, apareceu um instrumento bem parecido com as guitarras barrocas e renascentistas, só que com uma inovação, uma sequência de cordas que foi a guitarra romântica. Um instrumento com 6 cordas e uma afinação idêntica ao violão atual. Ela era como se fosse o primeiro violão. A diferença é que o seu tamanho era um pouco menor. O violão é conhecido pela maior parte do mundo como guitarra clássica ou guitarra acústica. Quando foi levado ao Brasil, ele foi apelidado de violão porque aqui a viola era um instrumento bem conhecido e popular. E como era muito parecido e o seu tamanho era um pouco maior, ele passou a ser chamado pelo aumentativo, violão. Viola, violão. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente conheceu um pouquinho sobre a origem aí do violão. Espero que vocês tenham gostado, curtido a aula e não se esqueça de marcar sua presença, curtir nossa página, dar o like aí no sininho e até amanhã na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.